Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje a gente vai trazer dicas de apostas para os jogos que ocorrem nesta sexta-feira. Olha, tem bastante coisa interessante e diferente. Nós vamos começar com o jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então vamos para a tela? Tá aí, ó. Brasil e Equador, né? A gente está usando o site do nosso parceiro VBET, o site da mãozinha. Olha só, se você ainda não tem conta, você abre, aponta seu celular para esse QR Code, faz o cadastro e abre a sua conta. Se você não consegue usar o QR Code, tem o link, o mesmo link, na descrição do vídeo no nosso YouTube. Você vai lá e abre a conta por lá, tá bom? Você vai ver que tem todas essas opções que não tem em todos os sites de apostas, tá bom? São muitas opções por jogo mesmo e em todos os esportes, tá? A gente vai falar então sobre esse jogo, Brasil e Equador. Qual que é a situação aqui? Bom, depois de 6 jogos dessa eliminatória, né, para essa Copa do Mundo, pouca gente imaginaria que o Brasil estivesse nessa situação, né? É o sexto colocado, inclusive atrás do Equador, né? Time que vai receber aí nessa partida. O time do técnico Dorival Júnior, né, que entrou e todo mundo esperou mudança depois que o Tite saiu, e o time não está bem, precisa reagir. Teve um início péssimo nas eliminatórias e uma campanha bem ruim na Copa América, né? Cheio de críticas, então, mas nada melhor do que jogar em casa contra o Equador, que em teoria é um time bem pior do que o Brasil, para o Brasil começar a jogar bola, jogar bonito e não passar mais vergonha, né? Então, é isso que a gente torce. O Brasil vem oscilando, né? As odds para a vitória do Brasil estão altas, né? Comparando o histórico de um Brasil-Equador jogado em casa. Olha só, 1,42 para a vitória do Brasil. Pois é, não precisa nem arriscar muito, né? Antigamente seria uma barbada aqui e dessa vez você consegue uma odds boa. 1,42 aí nessa vitória do Brasil. Essa é a primeira dica. Tá bom? Quem quiser arriscar um pouquinho mais, vamos então no handicap, tá bom? O handicap -1 para o Brasil. Aqui, ó, total de gols, handicap de gols, -1 para o Brasil, paga 1,65. Tá bom? 1,65. Aqui o Brasil precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Vocês acham que o Brasil vai fazer 1 a 0 e ficar parado? Ou diante da torcida vai querer fazer 2 a 0, 3 gols e dar uma goleada? Então, vamos tentar esse -1 daí. Se você não confia muito no Brasil, vai só na vitória que está pagando muito bem, né, gente? 1,42 já está muito bom para o Brasil aí jogando esse jogo em casa. Para ter uma ideia do time do Brasil, está com bons jogadores do lado do campo, né? Inclusive com a opção do Estevão, que deve começar no banco, mas deve entrar durante o jogo, porque muita gente espera a sua entrada no jogo, né? Ele costuma partir para cima da defesa pelos lados, e a tendência é termos bastante escanteios neste jogo. Então, vamos dar uma olhada em escanteios, que a gente vai dar 2 dicas aqui, acreditando que o Brasil vai conseguir muitos escanteios, tá bom? Então, olha, para agilizar, você não ficar procurando tanto aqui, ó, tem essa aba no VBET. Desculpa, cliquei errado. Essa aba aqui, ó, que corre para o lado, ó. Tem tudo, ó, cartões, jogadores e tal. Aí a gente vai em escanteios. Tem até pênaltis, ó, se vai ter pênalti ou não no jogo. Escanteios, tá? Nós vamos colocar acima de 7 escanteios, tá bom? Então, ó, escanteios total. Não tá aqui, peraí. Tem 8, né? Então, vamos ter que ir 8, gente. A gente ia colocar acima de 7 escanteios e meio. Ah, na verdade, é quase 8, né? Então, aqui tá só o aberto 8, 8,5 e 9. Vamos para acima de 8 escanteios, tá? Paga 1,63. A gente ganha essa aposta se tiver 9 escanteios no jogo todo, tá bom? Então, pode ter, sei lá, 6 para o Brasil e 3 para o Equador. Ganhamos, deu 9 escanteios, tá bom? Se tiver exatamente 8 escanteios, pelo menos a gente não vai perder essa aposta, o dinheiro vai ser devolvido. Porque a gente está no 8 e não no 7,5, tá? Nem no 8,5. Então, mais de 8 escanteios, pagando 1,63 é a segunda dica. E a terceira, essa aqui é muito boa, gente, olha, é a corrida de escanteios. Então, você acha aqui, ó, em escanteios, corrida, que está em inglês, ó, race, né? Para o Brasil chegar a 5 escanteios antes do Equador, tá bom?
Olha só, pagando 1,63. Como funciona essa aposta, gente? Se o Brasil chegar a ter 5 escanteios antes do que o Equador, a gente ganha essa aposta. A outra opção seria para o Equador ter 5 escanteios antes do que o Brasil, ou nenhum time chegar a 5 escanteios, né? Se ninguém chegar a escanteios, né, você tem essa opção também de apostar isso aqui. Então, a gente vai apostar que o Brasil chega a 5 escanteios antes que o Equador. A gente vai perder, então, se o Equador fizer 5 escanteios antes ou se o Brasil não fizer 5 escanteios, tá bom? Ou ninguém, né? Perde igual. Então, essa é a aposta, tá bom? Você pode falar, 9 escanteios, eu vou então que o Equador não vai fazer 9 escanteios. Bom, é óbvio que não vai, né? Então, você põe aqui, nenhum time vai fazer 9 escanteios, mas aí paga tão pouco, ó, 1,13, tá bom? Então, só para você aprender, tem um monte de tipo de aposta diferente, tá bom? Você pode apostar se o número vai ser par ou ímpar de escanteios. É igual os gols, tá bom? Então, fechou, gente? Vitória do Brasil, acima de 8 escanteios e o Brasil vencer a corrida até 5 escanteios, tá bom? Vamos para outro jogo, que também é um jogo que já foi um clássico do futebol, hoje não tanto, né? Que é o Uruguai e Paraguai. Aqui, ó, Uruguai contra Paraguai. Hoje em dia o Uruguai está muito mais forte do que o Paraguai, né? O Paraguai não conseguiu manter um bom nível aí na sua seleção, né? O Uruguai está em segundo lugar nas eliminatórias, atrás apenas da Argentina, né? Vai enfrentar então o Paraguai, que está indo muito mal e é o lanterna. O Paraguai é o último, tem apenas 2 pontos em 5 jogos, tá bom? Nas eliminatórias. Esse jogo vai ser marcante por outro fato. É a despedida de Luis Soares da seleção uruguaia, né? Ele até deu uma entrevista essa semana, chorou na entrevista. Vai ser sua última partida pela seleção do Uruguai. Então a equipe vai vir muito motivada, inclusive o próprio Luis Soares, né? O time do Uruguai é muito superior ao time do Paraguai, está jogando em casa. Para você ter uma ideia do nível do Paraguai ultimamente, o Paraguai, dos últimos 7 jogos que fez, só venceu 1. E foi um amistoso contra o Panamá, por 1-0. Ou seja, ganhou difícil ainda do Panamá. Depois foram 5 derrotas e 2 empates, né? Então, enfrentando esse time do Uruguai aí, com grandes jogadores, esse fator aí de Luis Soares se despedindo, é que o Paraguai seja derrotado, ainda mais jogando fora de casa, né? As odds estão boas, gente, olha só, quase 1,60, 1,57 para a vitória do Uruguai. Acho alto demais, vale a pena vocês pegarem correndo aí esse 1,57. Fica então essa dica. Tem mais jogo, viu? Tem Peru e Colômbia. A gente vai falar desse jogo agora também. Vamos dar uma olhada aqui. Peru e Colômbia. Tá? Aqui a gente tem a Colômbia sendo superior ao Peru, né? Mas joga como visitante. Qual que é a análise, então? O Peru está com 2 pontos, né, em 6 jogos, né? Na última colocação também aí dessa tabela. A Colômbia está em terceiro lugar e vem de uma grande Copa América que fez, né? Chegou na final e perdeu para a Argentina. A Colômbia jogou muito bem, como a gente esperava. O time colombiano vem jogando um futebol muito bonito e numa sequência muito grande de jogos sem derrota, né? Lembrando que na Copa América a Colômbia perdeu na prorrogação para a Argentina, então não conta como uma derrota nos 90 minutos, né? Foi 0-0 o jogo. Aqui, mesmo jogando como visitante, ou seja, fora de casa, lá no Peru, a Colômbia é muito superior e entra como favorita para vencer, tá bom? Então, a gente vai dar 2 dicas aqui, né? 1,73 para a vitória da Colômbia, tá? E quem for um pouco mais medroso ou achar que, poxa, o Peru vai se segurar bem fora de casa e tal, a gente recomenda o empate anula a aposta. Aí vai estar na casa de 1,30, ó, tá 1,28. E aí é uma aposta que paga muito pouco, aí sim, se você combinar com outra, fizer uma dupla, tá bom? Aqui, a gente só perderia essa aposta se o Peru vencer o jogo, tá? Se a Colômbia vencer, a gente ganha, e se tiver empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Se você fizer uma aposta dessas que devolve o dinheiro em uma combinada ou em uma dupla, tá? Ela não cancela a sua combinada, ela devolve essa parte da aposta e tira o multiplicador que estava
no meio da combinada. Então, se você tinha um jogo ali de 1,40 e esse de 1,28 que estava multiplicando, vai ficar só o jogo de 1,40 e o próprio sistema do site já faz esse cálculo e te devolve dinheiro, tá bom? Então, essa é a dica, então, para Peru e Colômbia. Daqui para a gente vai, olha, para a classificatória da Copa Africana das Nações, né? Vamos então para a África. Tem um jogo aí também com um time interessante. Deixa eu achar aqui primeiro, então. Copa Africana. Eu tenho que ir para o futebol e procurar os jogos do mundo todo para achar os jogos da África. Aqui, ó. Aqui, Copa Africana, classificação da Copa Africana. Nós vamos falar aqui sobre esse jogo, Marrocos e Gabão, tá bom? Marrocos e Gabão. Bom, é a primeira rodada, tá? Dessas eliminatórias para a Copa Africana das Nações. Tanto o Marrocos quanto o Gabão são dois favoritos para ficar com essas duas vagas que ainda tem, né? Nesse grupo tem Lesoto e a República Centro-Africana. Marrocos e Gabão são então os favoritos para ficar em primeiro lugar desse grupo, né? E nesse primeiro jogo já se enfrentam esses dois melhores times do grupo. Quem vencer aqui entre esses dois já dá um passo importante para garantir essa classificação, porque depois tem os dois times piores aí no grupo, que é Lesoto e República Centro-Africana. Marrocos fez uma ótima Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe, é um time muito superior ao Gabão. Por isso entra muito favorito, ainda mais jogando em casa, né? Você vê que está pagando 1,25 só para a vitória de Marrocos. As odds estão baixas e é uma boa opção para fazer uma dupla, igual a gente acabou de falar. Se quiser fazer uma dupla dessa aqui com a anterior lá, o Draw No Bet da Colômbia, por exemplo, tá bom? Quando você pegar duas apostas muito baixas, aí não vale a pena apostar ela sozinha, né? Quem quiser se arriscar mais nesse jogo, sim, tem ótima chance do Marrocos ganhar por mais do que um gol, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no handicap. Olha, Marrocos para ganhar por 2 gols de diferença, né? 1,39 já dá um salto aí, ó. No menos 1, tá? Que sempre tem aquela segurança de voltar o dinheiro caso ganhe apenas por 1. Ou se quiser arriscar mesmo para fazer 2 gols de diferença, aí é o menos 1,5, tá bom? Só que aí já pula para 1,76, aí alta odd para a gente conseguir acertar, tá? Mas tem o risco aí de ganhar por pouco e você perder esse dinheiro. Vai ficar essas dicas, tá? Vitória do Marrocos para quem quer fazer uma duplinha, não precisa exagerar nas odds. Marrocos, menos 1, para quem quer que Marrocos vença por mais de 2 gols, e eu acho que deve acontecer, tá bom? Mas tem a segurança de caso só vença por 1 gol, volta o dinheiro. Ou aquele mais corajoso, Marrocos 1,5, tá? Que acho provável, mas é para quem quer risco, né? Para quem quer um pouco mais de risco. Daí fica na consciência de cada um. Vamos dar uma olhada agora, tem um jogo que é praticamente o melhor jogo aí da sexta-feira, né? É a Liga das Nações e o melhor jogo dessa sexta-feira, tem vários jogos legais, mas é França e Itália. Olha só, cara, França e Itália, né? Às vezes não sai muito gol, a Itália é aquele time meio retranqueiro e tal, mas é um clássico do futebol mundial, né? Um clássico do futebol europeu. É a abertura da Liga das Nações. Essa rodada, eu diria que é o melhor jogo dessa rodada, né? São duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial, se enfrentam no mesmo grupo. E esse grupo ainda tem Bélgica e Israel, tá bom? Então, é um grupo forte, né? Pode ser o grupo da morte aí, com França, Itália e Bélgica. E Israel aí que vai ter que penar para conseguir passar desses outros times. Só os 2 primeiros colocados avançam para as quartas de final, né? Então, a França, a Itália ou a Bélgica devem ficar de fora, né? Uma delas. A Itália vem com um desfalque importante, que é o Chiesa, né? O Chiesa é um jogador bem importante para a esquadra Azzurra e estará de fora desse jogo. A gente espera que a Itália jogue bem fechada, né? Por quê? Porque vai jogar fora de casa, na França, e vai jogar naquela retranca que a gente falou aqui, né? Tradicional retranqueira, a Itália. A França vai ter dificuldades de marcar gol, por isso a gente acredita numa partida com poucos gols, tá bom? Os últimos 7 jogos da França
tiveram 3 ou menos gols. E os últimos 9 jogos da Itália tiveram 3 ou menos gols. Por isso, a gente vai fazer exatamente essa aposta, né? Total de gols, 3, abaixo de 3 gols, tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. 3 gols, né? Não vamos no 3,5, não. 3,5 paga 1,34, ó. E o 3 paga 1,48. Aí fica da sua cabeça, tá bom? A diferença é aquela. Se tiver exatamente 3 gols, e você colocar abaixo de 3 gols, você não perde, o dinheiro volta, tá bom? Se for no 3,5, você ganha se tiver 3 gols também, tá bom? Mas a dica oficial primeira fica, então, abaixo de 3 gols. Menos de 3 gols, a gente ganha se esse jogo tiver 0 gols, tiver 1 gol, tiver 2 gols, a gente ganha, tá bom? Se tiver 3 gols, a gente tem o dinheiro devolvido e a gente perde se tiver 4 ou mais gols. Combinado? Vamos então para outro jogo, que é País de Gales contra Turquia, tá bom? Acontece no mesmo horário, todos eles. País de Gales contra Turquia, né? Esse é um jogo da divisão B, que a gente chama. Tem os times que são os mais tradicionais, que estão ali, né? Que eles sobem e descem a cada temporada. Os da divisão A, que são os mais fortes, e o País de Gales e a Turquia estão na divisão B, né? Podem subir para a próxima temporada os que ficarem melhor. A Turquia fez uma excelente Eurocopa, chegou até as quartas de final, perdeu por 2-1 para a Holanda, que é um time muito forte, né? Já o País de Gales está vindo já de 3 jogos sem vitória. Teve um empate contra a Polônia e um empate contra Gibraltar, que Deus do céu, né? E perdeu por 4-0 contra a Eslováquia no último jogo. Ou seja, está vindo mal demais o País de Gales. A campanha na Eurocopa mostrou que a Turquia pode endurecer jogos até com os maiores times do futebol europeu, né? Vem numa boa fase a Turquia e mesmo fora de casa entra como favorita para ganhar do País de Gales, né? Vamos dar uma olhada então, ó. 2,86, né? Não tá favorito, já caiu aqui um pouco, ó, tá 2,68 para o País de Gales e 2,86 para a Turquia. Praticamente empatados aí em favoritismo, o time da casa e o time visitante, tá? Isso daí oscila um pouco durante as horas e os dias, conforme mais gente aposta num time, conforme mais gente aposta no outro, ou se um jogador se machucar, e aí as odds vão mudando, tá bom? Isso antes do jogo, né? Então, a Turquia, na nossa concepção, é favorita mesmo jogando fora de casa. Então, altas odds aqui, muito arriscadas, claro, porque pode acabar perdendo, pode acabar tendo um empate. Por isso, a gente vai dar a dica mais segura, né? A gente vai dar a dica aí, de repente, do double chance, né? Olha, dupla chance. Turquia ou empate, pagando 1,48. Tá? Aqui a gente ganha 1,48 se tiver empate ou se der Turquia. É uma ótima aposta, tá bom? Na faixa que a gente gosta de trabalhar aí perto do 1,50. Tá? Para vocês terem noção, a última partida que tivemos, País de Gales contra Turquia, foi no final do ano passado e o jogo terminou 1-1. Então, a gente acertaria esse empate, tá bom? Antes desse jogo, teve uma partida também no ano passado, né, em 2023, e a Turquia venceu por 2-0 o País de Gales. Por isso, a gente acredita que vale a pena ir no empate ou Turquia, tá bom? Vamos pegar outro jogo dessa Liga das Nações, que é Cazaquistão contra Noruega, tá bom? Cazaquistão contra Noruega. É mais um jogo da divisão B da Liga das Nações, né? Assim como o jogo que a gente acabou de falar, País de Gales e Turquia. É como se fosse a segunda divisão aí da Liga das Nações, né? São times um pouco mais fracos aí do continente europeu. O Cazaquistão está numa má fase, né? São 4 derrotas em 4 partidas. Os últimos 4 jogos perdeu o Cazaquistão e perdeu de times fracos, né? Olha só, perdeu da Grécia, beleza, a Grécia teria que ser melhor mesmo. E olha só, perdeu de Luxemburgo, Armênia e Azerbaijão, né? Nenhuma seleção de ponta aí do cenário europeu. A Grécia realmente é melhor, mas Luxemburgo, Armênia e Azerbaijão está mostrando que o Cazaquistão não está sabendo para que lado que funciona o futebol, né? A Noruega está vindo de uma derrota, mas foi para a Dinamarca, que é um forte time, né? Antes dessa derrota para a Dinamarca, venceu
Kosovo por 3-0, né? Erling Haaland, né, o astro norueguês, foi convocado para essa partida e deve ser titular no jogo, assim como o Odegaard, né, que joga no Arsenal. Ou seja, a Noruega vem com seus melhores jogadores, tem um time muito superior ao Cazaquistão, alguns deles estrelas na Premier League, o campeonato inglês, né? O campeonato mais importante do mundo, e tem aí o Haaland e o Odegaard como estrelas na Inglaterra. O Cazaquistão joga em casa, mas sem confiança nenhuma, né? Vindo de 4 derrotas, seleções medíocres aí, né? Por isso a expectativa é da vitória da Noruega, mesmo jogando fora de casa, gente. Olha só, pagando 1,41 não é uma coisa comum, né? De ver um time que é bem favorito. E você imagina o Haaland aí, cara. Eu acho que dá para apostar num gol dele também. Eu não sei se tem isso daí, mas a gente vai dar uma procurada. Vitória da Noruega, então, é a primeira dica, tá bom? Quem quiser até se arriscar com um handicap maior, eu não vou deixar aqui, porque acho que pode ser arriscado fora de casa, mas a gente vai nessa segunda dica, se tiver aqui, né? Para ter um gol do Haaland, né? Vamos pegar uma dica diferente, vamos ver como tá pagando aqui, ó. A gente vai em jogadores. Aqui, ó, marcar a qualquer momento do jogo. Erling Haaland, pagando 1,69, quase 1,70, cara. Eu confio demais e eu vou falar que essa vai ser a dica da semana pra gente, hein? 1,69, ele é o batedor de pênalti, ele faz gol. Duvido que o Haaland não faça um gol, pelo menos, no time do Cazaquistão, cara. Essa aí fica sendo a nossa melhor aposta da semana. Pode anotar se eu errar. Beleza? Pessoal, daqui do futebol a gente vai para a NFL, né, o futebol americano, que a gente já falou no programa de ontem. E o que ocorre? Ocorre uma coisa que nunca aconteceu. Vai ter um jogo no Brasil. Pois é, né? Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles chegam ao Brasil para jogar nessa sexta-feira à noite no Itaquerão, pois é, no estádio do Corinthians, né? Primeiro jogo da história da NFL no Brasil. Tá lotado os ingressos, eu tenho amigos que estarão lá. A gente vai tentar trazer uns vídeos para vocês também do nosso especialista, o tipster, o Léo Borges, tá? Esse jogo ocorre às 9h15 da noite de sexta-feira. Para quem está em São Paulo e não conseguiu ingresso, porque foi difícil conseguir ingresso, vai ter uma ação, né, no Parque Vila Lobos, que todo mundo conhece na cidade. O Parque Vila Lobos vai ter ativações da NFL de sexta ao domingo, e é grátis, tá? É só ir no Parque Vila Lobos, que vai ter muita coisa acontecendo, sexta, sábado e domingo. Então, vamos para as dicas deste jogo. Primeiro, deixa eu achar aqui, ó, eu tenho que sair do futebol, porque eu estava no futebol, e vou entrar em futebol americano. E aí, a gente vai entrar nesse jogo aqui, Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles. Primeira vez, esses times vão jogar no Brasil. Certo? Vamos lá começar então a analisar o jogo em si, né? Os Eagles são o time mais forte, né? São candidatos ao Super Bowl novamente e caso não tenha nenhuma lesão aí durante a temporada, certamente será um dos mais cotados para chegar no Super Bowl, né? Eles tiveram a chegada de Saquon Barkley, que traz ainda mais força para a análise a favor dos Philadelphia Eagles, né? O Green Bay Packers também é um bom time, mas perdeu os seus running backs, os seus corredores, e possui um quarterback novo, tá bom? Nosso especialista acredita que os Eagles terão uma vitória acima do que está planejado pelas casas de apostas. O handicap está na casa dos 2 pontos. Então, a primeira dica aqui é vitória do Eagles por menos 2,5 de handicap aqui, ó. Essa é a linha, tá vendo, gente? Aqui embaixo. Tem muita linha de handicap. Olha o tamanho aqui da linha de handicap. Mas como que você descobre qual é a linha quando tem muito, né? É só você ver quando paga igual aqui dos dois lados, né? Você vê que aqui, ó, entre 2 pontos a 2,5, paga igual para os dois lados, quase. 1,89 contra 1,81, 1,87 contra 1,83. Aqui você vê que vai tendo bastante variação. Por quê? Porque a casa imagina que vai ser uma vitória apertada, a vitória de 2 pontos, mais ou menos. Tá? Nosso especialista acha que não vai ser tão apertado assim, que Eagles vai dominar o jogo e vai ganhar por mais de 2,5 pontos, tá bom? Tá pagando 1,83, né? Essa é a linha de corte, então nós vamos que Philadelphia Eagles ganha por mais de 2,5 pontos. Então, se o Eagles ganhar por 3 pontos
ou mais, a gente vence essa aposta, já que está no handicap menos 2,5. Tá bom? É um chute, cara, é um chute que dá 3 pontos aí, um field goal, né? A gente já ganharia essa aposta aí, porque o field goal vale 3 pontos, tá bom? Então, essa é a primeira análise. A gente tem mais uma do jogo, né? A leitura do nosso especialista é de que os Green Bay Packers vão jogar sempre meio atrás o jogo, né? Vão jogar atrás da partida e o seu quarterback, Jordan Love, vai ter que realizar muitos passes longos durante o jogo. Por quê? Porque eles sempre vão estar correndo ali contra os downs e atrás no placar, então ele vai começar a arriscar passes longos, né? É um bom quarterback, é muito competente o Jordan Love e provavelmente vai abusar de passes curtos também. Para isso, a leitura é de que ele utilize muito o Christian Watson com corridas curtas. Então, a dica é para Christian Watson ter 3 ou mais recepções no jogo. Vamos dar uma olhada no número de jogadores para recepção, tá bom? Aqui, ó, recepção dos jogadores. Christian Watson, mais de 3,5 ou menos de 3,5, né? Então, mais de 3,5, ou seja, ele vai ter 4 recepções ou mais na partida. Você vê que a linha está ali entre 3, né? Porque você vê a diferença aqui do mais e do menos, é maior do que a linha de corte de 1,80, 1,85, mas é a única opção que temos aqui. Número de recepções do Christian Watson, mais de 3,5, ou seja, se ele tiver 4 recepções bem-sucedidas, a gente acerta essa aposta. Legal, galera? Vocês que vão acompanhar então o jogo, fica essas duas análises e vamos ganhar mais uma de bônus, né? É basquete feminino, a WNBA. Deixa eu abrir aqui, WNBA. A gente vai falar sobre esse jogo aqui, ó. Washington Mystics contra Phoenix Mercury, tá bom? Mystics contra Mercury. Deixa eu abrir. Tá aqui. Os playoffs estão se aproximando e a gente tem apenas uma vaga que ainda não foi preenchida, né? Um dos times que briga por essa vaga são as Washington Mystics. Elas tentam superar Dream e Sky na tabela para tentar preencher a 8ª vaga dos playoffs e não ficar de fora, né, das eliminatórias. Jogando fora de casa é uma situação complicada para as Mystics, já que a equipe de Phoenix joga muito bem em casa, né? Phoenix tem a média de 82,3 pontos quando joga em casa. Não, desculpa, é a média total, tá? 82,3 pontos é a média de pontos do Phoenix em toda a temporada. Mas, jogando dentro de casa, costuma ter mais pontos ainda. Então, a gente vai apostar na linha de over pontos, ou seja, acima de pontos que o site vai dar. Vamos dar uma olhada, então, qual que é a linha de pontos? A gente vem para o total de pontos. Desculpa, o total da equipe 2, então, porque é só o total de Phoenix, né? A gente poderia pegar o total do jogo, mas vamos pegar o total da equipe 2. Tá, a linha está aqui, ó, 86,5. Vamos colocar acima de 86 pontos e meio, tá bom? Ou seja, 87 pontos. Se Phoenix fizer 87 pontos ou mais, a gente ganha essa aposta, tá? A linha de corte é 86, né? 86 e 87. Você vê que tá 1,90 contra 1,80. A gente acredita que vai fazer mais pontos Phoenix. Isso significa que o Washington Mystics provavelmente vai perder esse jogo, né? Vai perder esse jogo, não vai conseguir a sua vaga para os playoffs, né? Se você olhar aqui as odds para vitória no jogo, muito altas aí para Phoenix Mercury, né? 1,35, mas a gente não vai nisso, a gente vai só nos pontos acima de 86,5. Com isso, a gente encerra, galera. Eu volto amanhã com dicas pro fim de semana, hein? Fiquem ligados, sigam nossas redes sociais, o canal no YouTube é @BetBoxTV e até amanhã.